Boa tarde, meus irmãos, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos fazer então agora o estudo de livro de congregação, que será do capítulo 21, dos parágrafos 14 ao 22. Vamos então direto ao ponto? Vamos então começar no parágrafo 18 do capítulo 21. Desculpa, no parágrafo 14 do capítulo 21. Pergunta: o que Paulo disse aos anciãos de Éfeso quando os encontrou em Mileto? Quando Paulo se encontrou com os anciãos de Éfeso, em Mileto, ele falou-lhes a verdade e lembrou-se do exemplo de como foi servir com eles. Mencionou desde o primeiro dia em que esteve com eles na Ásia, servindo com humildade, derramando lágrimas, enfrentando provações, especialmente devido às conspirações dos judeus. Paulo queria que os anciãos entendessem a importância de serem diligentes, amorosos e fiéis no cuidado da congregação e continuarem a pregar o reino. Parágrafo 15. Quais são algumas vantagens da pregação de casa em casa? Com certeza, garante que todas as pessoas tenham oportunidade de ouvir a mensagem do reino. Esse método permite chegar às pessoas de bom coração, que de outra forma não seriam encontradas. Também fortalece aqueles que participam nessa atividade, ajudando a aumentar a sua fé e a desenvolver perseverança, partilhando as boas novas. Destaca também os verdadeiros cristãos, pois demonstra sua dedicação em cumprir a comissão de pregação que Jesus nos deixou. Parágrafos 16 e 17. Como Paulo mostrou que era corajoso e como os cristãos hoje imitam seu exemplo. Paulo demonstrou grande coragem no cumprimento da sua missão de pregar as boas novas, mesmo diante de perseguições, problemas de saúde e ameaças constantes. Quando falou aos anciãos de Éfeso, ele expressou que não se importava com a sua própria vida, desde que pudesse terminar o curso que Jesus o designou. Hoje, as testemunhas de Jeová seguem o exemplo pregando independentemente dos obstáculos que enfrentamos. Alguns vivem em locais onde o trabalho é proibido e enfrentam perseguições. Outros lidam com problemas de saúde, problemas emocionais ou mesmo pressão social, especialmente os jovens. Parágrafo 18. Como Paulo se manteve livre de culpa de sangue e como os anciãos de Éfeso poderiam fazer o mesmo. Paulo afirmou estar limpo do sangue e de todos os homens, porque não hesitou em ensinar toda a vontade de Deus, mesmo em situações difíceis. No seu discurso aos anciãos de Éfeso, Paulo encorajou-os a seguir o seu exemplo, cuidando de si mesmos e do rebanho que lhes foi confiado. Ele lembrou-lhes que as ovelhas da congregação são muito valiosas, visto que Jeová as comprou com o sangue de seu filho. Parágrafo 19. Que apostasia se desenvolveu no final do primeiro século e a que isso levou nos séculos seguintes? No final do primeiro século, lobos ferozes, os apóstolos, começaram a surgir na congregação cristã, conforme predisse o apóstolo Paulo. O apóstolo João também confirmou esta realidade ao falar de muitos anticristos que vieram de entre os verdadeiros cristãos, mas que não partilhavam a sua fé ou valores. Parágrafos 20 e 21. Como Paulo demonstrou um espírito abnegado e como os anciãos cristãos podem fazer o mesmo hoje. Paulo se destacou pelo seu espírito de sacrifício, não dependendo financeiramente das congregações. Ele trabalhou duro para se sustentar, evitando ser um fardo para os seus irmãos. Além disso, Paulo também encorajou os anciãos de Éfeso a terem a mesma atitude. Hoje, os anciãos cristãos, eles imitam esse exemplo por servirem com humildade e altruísmo. O seu objetivo não é obter benefícios materiais ou reconhecimento pessoal, mas pastorear a congregação com amor e dedicação conscientes de que ela é propriedade de Jeová. O que tornou Paulo uma pessoa muito amada pelos anciãos de Éfeso. Os anciãos de Éfeso tinham um profundo carinho por Paulo por causa do amor genuíno que ele demonstrava por eles. É por isso que a despedida dele, que foi descrita lá em Atos, no capítulo 20, versículo 37 e 38, mostra quão forte era o vínculo que ele desenvolveu com eles. Todos começaram a chorar e abraçaram Paulo, e o beijaram com carinho.
Paulo não apenas pregou a mensagem do reino com coragem, mas também pastoreou com compaixão, conquistando o respeito e o carinho dos seus irmãos. Espero que tenha ajudado, meus irmãos, e tenham uma excelente reunião. Fiquem com Jeová Deus.